Olá, tudo bem? Vamos prosseguir alguns artigos científicos interessantes que eu separei aqui neste vídeo para a gente começar essa discussão. Hoje a gente vai falar sobre o metabolismo do ácido fólico. Todo mundo sabe que realmente é um assunto que eu adoro. Inclusive, comecei a postar de forma mais insistente nas redes sociais por conta dessa vitamina, a vitamina B9. E aí eu separei um manual importante, alguns artigos e algumas discussões importantes que eu acho que vale a pena discutir, na verdade, conversar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá compartilhar nossa tela. Eu peguei um guia muito legal, o último guia da Febrasgo sobre a prevenção dos defeitos do tubo neural, porque esse guia ele é muito legal em relação ao metabolismo do ácido fólico. Eu na verdade, me encantei com uma figura, né, que a gente vai ver mais adiante, explicando realmente como que o ácido fólico ele é metabolizado até chegar na sua forma ativa e realizar as suas principais ações. Então, primeiro, eu gosto muito de enfatizar por que a importância do ácido fólico. Porque o ácido fólico ele é um nutriente que realmente ajuda a prevenir esses defeitos congênitos graves, que é a anencefalia, a exencefalia, a encefalocele e também a inencefalia. Você vê que aqui o bebê também tem um defeito na coluna vertebral. Então, se eu tivesse que separar a medida de saúde pública, o ácido fólico certamente foi o principal nutriente capaz de realmente diminuir esses defeitos congênitos e, consequentemente, diminuir morbimortalidade neonatal e até perinatal e até infantil. E por que que isso é importante? Porque às vezes a gente fica pensando, mas isso aí não acontece não, isso aí nunca mais a gente teve, porque teve a fortificação da farinha e porque realmente teve a suplementação. Mas só para vocês entenderem, por exemplo, em São Paulo, na região do Vale do Paraíba, uma população de 2 milhões de habitantes, a prevalência de defeito do tubo neural foi de 1,13 para cada 1.000 nascidos vivos. Mais da metade representou espinha bífida. Aqui, em Recife, um hospital de referência onde eu fiz a residência médica, eram 5 casos para cada 1.000 nascimentos. Então, veja, aumentou quase 5 vezes. Em Pelotas, eram 6 casos para 10.000. Veja, bem menos do que em Recife. E lá em Minas Gerais, 0,5 mil. Então, assim, a realidade, de acordo com esses estudos, para aquela época, que hoje a gente não sabe, né? A realidade de Pelotas é diferente de Minas Gerais, é diferente de Recife, é diferente de São Paulo. E eu moro em Recife, no Nordeste, onde você tem a carência de múltiplos micronutrientes. E aí a suplementação ela vai ser diferente, até porque as condições de saúde são diferentes. De qualquer forma, esses foram estudos que foram publicados em 2008, 2006, 2005 e até 2015. Mas isso serve para sensibilizar e principalmente porque eu defendo aqui no Nordeste uma suplementação mais agressiva, justamente devido às deficiências nutricionais. E quais são os fatores de risco para quem pode ter realmente esse defeito do tubo neural? Quem já teve uma história de bebê com defeito do tubo neural, tá certo? Ou até uma história do parente com defeito do tubo neural, porque isso está ligado, na verdade, à questão genética, né? Uso de medicamentos que afetam a absorção de folato, anticonvulsivantes é um. A metformina também diminui a metilação do DNA, apesar de que ele não é antagonista direto do ácido fólico, mas diminui a metilação do DNA. O metotrexato, então, medicamentos que afetam a absorção. Sabia que anticoncepcional também diminui a absorção do folato, como os anticonvulsivantes, como a metformina, antiácidos, os prazóis da vida. Os medicamentos antagonistas do folato, aí sim, inibindo a dihidrofolato redutase, principalmente o metotrexato, ele vai aumentar o risco de uma pessoa ter, uma mulher engravidar e ter um bebê com defeito do tubo neural. Infecções, doenças febris, exposição a calor no primeiro trimestre, baixo nível socioeconômico, aí você vai ter a diferença das diversas regiões do país,
diabetes insulino dependente, obesidade, e aqui o autor coloca como um IMC acima do 35, aqui é aquele manual da Febrasgo, tá bom, pessoal? Mutações do MTHFR, C677T e A1298C, que é a metileno tetrahidrofolato redutase, que é a enzima responsável pela metabolização do ácido fólico, uma das mais conhecidas, inclusive, e as síndromes de má absorção, doença celíaca, doença de Crohn, cirurgias bariátricas, etc. O que é mais importante também desse manual da Febrasgo, né? Os highlights. A ocorrência de defeitos do tubo neural continua representando um tema relevante em termos de saúde pública, isso porque o fechamento acontece muito precoce, até o 28º dia da gestação, quando muitas mulheres ainda não sabem nem que estão grávidas, que elas estão grávidas. As crianças acometidas apresentam elevada morbidade e mortalidade, dependendo de como a forma que o defeito do tubo neural se manifesta. E a fortificação dos alimentos, instituída há 2 décadas, contribuiu para reduzir a prevalência dos defeitos do tubo neural nas populações carentes, mas não eliminou o problema. O uso de suplementos de ácido fólico iniciado ao menos 1 mês antes da concepção, o ideal é 2 ou 3 meses, 3 meses é o ideal, e continuado durante o primeiro trimestre de gravidez, constitui até o momento o método mais eficaz da prevenção do defeito do tubo neural. A dose avaliada em estudos clínicos e reiterada na literatura é de 400 microgramas diário para baixo risco e 10 vezes mais 4 miligramas para mulheres com alto risco de defeito do tubo neural. O grande problema é que muitas vezes você não sabe quem é que é alto risco, você não tem essas dosagens dessas enzimas. Então, a dose correta é algo em torno de 400 microgramas até 4 miligramas. Eu prescrevo muito doses mais altas, porque eu pego gestantes de maior risco, né? A minha população, eu tenho muitos casos de pacientes com polimorfismo da metileno tetrahidrofolato redutase, e aí como é um fator de risco maior, mesmo que eu dê uma forma mais biodisponível, mas ainda assim eu acredito que uma dose um pouco maior, ela vai facilitar aí na metilação do DNA. Por isso que não é só a questão da forma farmacêutica, a dose também, ao meu ver, ela é muito importante. Mas continuando aqui, os principais achados desse manual da Febrasgo, não há relatos de efeitos adversos com dose abaixo de 1 miligrama por dia. Mesmo com essa profilaxia, parte da população feminina poderá gerar um filho com algum tipo de defeito do tubo neural, decorrente de outros fatores, como, por exemplo, deficiências enzimáticas de origem genética, que a gente acabou de falar. Mas vamos entender por que o ácido fólico ele é importante. Ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel. Toda vez que eu falar ácido fólico, leia-se também, entendam também, compreendam também como vitamina B9, tá bom? É uma vitamina hidrossolúvel essencial e pertencente ao complexo B. Também é chamado de folacina, ácido pteroilglutâmico, vitamina B9 ou vitamina M. É encontrado na natureza sob a forma de folato. Aqui é um aspecto bem importante. Folato. Folato não é metilfolato. Folato é tetrahidrofolato. A gente vai ver aqui mais na frente. Suas principais fontes são hortaliças verdes escuras, como espinafre, brócolis, couve-flor, aspargos, grãos frescos, grãos secos, amendoim, frutas cítricas naturais ou sucos, frutas secas, cereais integrais, laticínios, aves, carnes, ovos e fígado. No entanto, o folato ele é altamente sensível à oxidação, congelamento, aquecimento e cocção prolongada, podendo ter perdas de até 95% nesses processos. A forma sintética do folato é o ácido fólico, utilizado na fortificação de alimentos, farinhas de trigo e milho, e como suplemento nutricional. Ele pode ser transportado através de membranas e representa uma forma mais oxidada e estável do que o folato alimentar. Então, a primeira coisa também que é importante a gente conversar é essa demonização. Então, tem muita coisa que a tecnologia ajudou, e aí, ao invés de você dar um suplemento que ele pode ser mais instável, vamos supor, se a gente tirasse o folato, né, o tetrahidrofolato direto das plantas, colocasse numa cápsula e suplementasse, ele seria mais instável. Você poderia ter, como a gente já viu, de acordo com algumas
algumas condições, né? Não, vamos dar mais folato natural para a pessoa suplementar, né? Então, vamos aumentar o consumo de brócolis, de aspargo, de grãos, etc. E tal. Beleza, isso é uma medida interessante. Mas se por acaso tiver muito cozimento, né? Se for, né, uma cocção prolongada, como a gente já falou, se for muito aquecido, esse suplemento ele pode perder até 95% dos casos. Então, é super importante ressaltar isso, que é a questão do ácido fólico, na forma literalmente sintética, é justamente para você ter uma melhor estabilidade e uma melhor, consequentemente, absorção. Mas vamos voltar mais uma vez. E o que é que acontece aí? Que durante a gestação, as alterações hormonais elas podem reduzir a sua absorção, sendo mais difícil atingir a ingestão diária recomendada com a dieta habitual. Ou seja, é interessante suplementar. Bom, eu separei esse manual da Febrasgo por conta dessa figura 9 do manual da Febrasgo, que, na verdade, essa figura foi adaptada de um estudo de 2010. Mas por que eu acho que essa figura ela é importante? Porque muita gente fala que o L-metilfolato, ou 5-metilfolato, ele é o folato natural. Ele não é o folato natural. O folato natural, que são os folatos alimentares aqui, ó, eles são absorvidos na forma de poliglutamatos, se transformando em monoglutamatos, e aí entram na forma de tetrahidrofolato aqui no enterócito. Isso é como eles estão no lúmen intestinal e são absorvidos e entram aqui no enterócito, tá bom? O ácido fólico ele é absorvido, é transformado pela enzima de hidrofolato redutase em dihidrofolato, depois em tetrahidrofolato e depois em 5,10-metileno tetrahidrofolato, para depois se transformar pela enzima MTHFR no 5-metilfolato. Que o metilfolato é a forma ativa e cai na corrente sanguínea, beleza, tranquilo. E que realmente existe uma quantidade de ácido fólico que não vai ser metabolizada, existe essa preocupação desse folato não metabolizado, desse ácido fólico não metabolizado, existe, tá certo? Mas isso não dá o direito da gente chegar e dizer, por exemplo, que o L-metilfolato ele é natural, certo? E que isoladamente só o ácido fólico é a forma sintética. Ácido fólico é a forma sintética em forma de sal mais estável e o L-metilfolato é a forma sintética com biodisponibilidade melhor, por ser a forma mais ativa que entra muitas vezes na corrente sanguínea para exercer algumas funções. Mas não é só o 5-metilfolato que vai ter essas funções, porque o tetrahidrofolato, a gente vai ver mais adiante, que vai ser importante, que é a tetrobiopterina, na produção de neurotransmissores. Então, toda essa conversa que a gente está tendo é para acabar com o mito, que o metilfolato é um folato natural, não é, é muito bom, uma biodisponibilidade boa, que o ácido fólico realmente ele é sintético, isso aí sem dúvida alguma, que é bem absorvido aqui pelo intestino, existe essa preocupação do ácido fólico não metabolizado. Existe, mas a gente tem que tomar muito cuidado por conta da demonização, até porque a minha grande preocupação, e aí eu faço questão de descompartilhar até ele falar aqui com vocês, é justamente a população carente, que mal tem o que comer, que mal tem condições financeiras e que, pelo menos, tem o suplemento que é teoricamente dado no SUS, né, de ferro e ácido fólico. Né? É o polivitamínico ideal para essas mulheres? De forma alguma. Mas é a forma que a gente tem como combater. Muito pior são essas mulheres deixarem de suplementar e a gente tem que ter muito cuidado como formador de opinião. Eu jamais vou direcionar algumas falas minhas públicas para chegar e defender, de repente, um nutracêutico que não esteja também acessível para toda a população, porque aí, assim, é meio que ilógico, sabe? É meio que a gente esquecer a principal parcela da população, que, inclusive, é mais afetada pelos defeitos do tubo neural.
baixo nível socioeconômico, a gente já viu que é um fator de risco para defeito do tubo neural e diversas outras situações de risco em obstetrícia. Então, o cuidado deve ser muito melhor nessas mulheres, de uma forma totalmente diferenciada do que aquelas que já têm muito mais recursos. Eu acho que isso aí é até ético de nossa parte e a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo pessoas que eu adoro de paixão, que eu considero bastante, mas que infelizmente saem falando nas redes sociais e demonizando o ácido fólico. O ácido fólico, ele tem um papel, aliás, vocês vão ver mais adiante, a quantidade de estudos que nós temos sobre o ácido fólico, principalmente na gravidez. E é interessante que as pessoas que realmente falem isso tenham experiência na gravidez. A gente vê muita gente que eu, literalmente, lógico, não, jamais vou citar o nome aqui publicamente, mas são pessoas que eu, literalmente, reforço, admiro, mas com todo respeito, não tem conhecimento de causa sobre o assunto na gravidez, tá certo? Eu digo isso com muita tranquilidade porque aquele hospital de Recife, onde teve aquela alta incidência de defeito do tubo neural, eu fui residente da primeira turma de lá, que é o IMIP, certo? Então, a nossa residência, eu cansei de fotografar bebês com defeitos do tubo neural, a gente até contribuiu para o livro de medicina fetal, era um dos residentes que fotografou muitos casos de anencefalia, encefalocele, meningomielocele, todos esses defeitos congênitos, e aí não dá para desver, não dá para negar tudo aquilo que a gente já viu e acompanhou, e principalmente o nosso compromisso com a maior parte da população, tá bom? Então, isso é só uma explicação sobre essa diferenciação entre a importância do ácido fólico, principalmente na rede pública. Que a gente tem que lutar para poder realmente suplementar com um polivitamínico, com certeza a gente tem que fazer isso. Mas isso não vai diminuir a importância do ácido fólico na dose mais alta mesmo, nessa população específica que tem baixas condições econômicas, tá bom? Acho que está fazendo sentido para vocês, né? Depois até comentem no vídeo. Aliás, eu até peço para que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, assine o nosso canal, para ative as notificações e realmente comente de forma respeitosa. Eu não tenho interesse de que esse vídeo ele seja literalmente uma coisa, sei lá, de marketing, não é isso. Eu acho que é um vídeo íntegro mostrando a importância do metabolismo do ácido fólico que pode abrir a cabeça de algumas pessoas, tá bom? Muitas vezes as pessoas simplificam algo que não é tão simples assim. E às vezes complicam algo que é simples. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para aquela figura que eu falei. Bom, dito isso, eu acho que a gente já comentou bem direitinho aqui essa figura e vamos partir mais adiante aí nesse manual, que na verdade a gente nem está falando especificamente de defeito do tubo neural. Eu peguei algumas informações desse manual da Febrasgo para falar sobre o metabolismo do ácido fólico, da vitamina B9. E aí, ó, o próprio manual, ele separa 4 formas do ácido fólico. Aí veja mesmo, né? O folato alimentar, aí veja como é, um negócio é meio com toda integridade e com todo respeito, mas aparenta ser meio subliminar as informações, né? Então vamos lá, folato alimentar. Usualmente encontrado na forma de poliglutamatos, tem baixa disponibilidade, pois é sensível a calor, oxidação e congelamento. É como se você dissesse assim: não consuma vegetais folhosos verdes, né? Não é isso. Essa alimentação é super importante. Ela só não vai conseguir suprir, dependendo da forma que você se alimente, essas necessidades. Mas se você consumir muitas vezes os alimentos in natura, a absorção vai ser outra. Então, assim, eu achei com toda a integridade meio subliminar. É lógico que um manual de uma sociedade que muitas vezes visa o atendimento a uma população, muitas vezes tem que ser mais contundente, até para ressaltar a importância da segunda forma, que é o ácido fólico sintético, que é a forma mais estável que o folato alimentar, entretanto, necessita ser metabolizado para a forma ativa. Então, assim, mais uma vez, ela explica, né? Mas depois meio que condena o fato de não ser a forma ativa. Mas era ainda interessante discutir também a questão do custo, né? Quanto que custa um ácido fólico, quanto que custa um metilfolato, por exemplo.
E vamos lá. Aí nós temos outras duas formas. O 5-metilfolato cálcico, que é o mais comum, é mais estável do que o ácido fólico, não necessita ser metabolizado, pois apresenta a forma ativa do folato. E, mais recentemente, já está começando a vir aqui para o Brasil, algumas farmácias de manipulação já tem, que é o chamado quatrefolic, que é o 5-metilfolato glicosamina, que é o folato de quarta geração. Representa a própria formativa do folato, com melhor solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade em comparação com os demais. 2 estudos, um pré-clínico em ratos e um estudo clínico em humanos, demonstraram a biodisponibilidade em cerca de 10% superior com o L-metilfolato de glicosamina em comparação ao L-metilfolato de cálcio. Aí a gente vai conversar mais uma vez. Por quê? Porque, na verdade, dá a impressão de que você, como eu digo, assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu estou gravando esse vídeo de forma gratuita, certo? Em relação a esse momento, eu não tenho participação nem da Febrasgo, nem de nenhum laboratório, indústria. É um vídeo que eu estou gravando literalmente sobre o que eu acho do metabolismo do ácido fólico, com o objetivo de realmente sensibilizar toda a população, tanto de profissionais de saúde, como também, até à medida do possível, quem está até como paciente, para entender muitas vezes o que é que acontece nessas circunstâncias. Mas, assim, não dá para a gente também chegar e colocar como a cereja do bolo, como agora o suplemento top das galáxias, o quatrefolic, né? Com todo o respeito. Também não dá para chegar e dizer que é só prescrever metilfolato e pronto, acabou, etc. Não, eu não acho que seja isso. A gente tem que abordar as diversas formas. Muitas vezes, quem sabe até quando no acompanhamento personalizado, até suplementar parte de um, parte de outro, né? Porque vai ter sua importância, a gente vai ver mais adiante. Mas, assim, não dá para a gente analisar isso aí de forma isolada e sem critério. Por exemplo, eu vou voltar para vocês e, pelo menos, eu não sei se eles confundiram as referências, né? Mas, assim, essas duas referências, com todo respeito, um estudo é em rato, certo? Aqui, ó, estudo em rato, de 2016. E isso aqui, a gente não consegue pegar esse artigo aqui, até peço do laboratório, pode mandar para mim, para o meu e-mail, meus contatos, no direct, onde for. Eu não consegui achar esse artigo na íntegra. Eu gosto de ler os artigos na íntegra. E aqui, esse endereço aqui é uma propaganda de laboratório. Aí, assim, mais uma vez, com todo respeito, nós, profissionais de saúde, não devemos balizar nossas condutas em informações de laboratórios, sejam eles farmacêuticos ou de indústria de manipulação. A gente tem que estar muito centrado e, principalmente, se basear em artigos científicos, né, preferencialmente mais recentes, com melhor níveis de evidência e, na medida do possível, situações em que respeitem a fisiologia, né, que faça sentido, porque tem coisas que a medicina baseada em evidência realmente não vai resolver e que muitas vezes até você usar um pouco de lógica, de bom senso, entendimento de bioquímica e de fisiologia, vai ajudar. Mas não assim, tipo, não, essa aqui é a melhor droga, etc. Tal. Não, eu não vejo dessa forma. Mas vamos voltar aí no compartilhamento. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do artigo aqui, ó. Esse artigo de Miralha e colaboradores, que foi publicado em 2016. Eu peguei aqui o artigo na íntegra. E aqui ele separa, ó, preste atenção, um gráfico importante sobre a concentração plasmática dos três, ó. Do 5-metilfolato em ratos, que receberam 70 microgramas por quilo, por peso corporal. O 5-metilfolato equivalente do ácido fólico, tá certo? Que aí são os triângulos, cadê os triângulos cheios? Então, aqui é o ácido fólico. E o 5-metilfolato cálcico, que são esses losangos vazios, certo? Então, para explicar de forma simples, nós temos três. Esse aqui é o ácido fólico, esse aqui é o metilfolato e esse aqui é o metilfolato de glicosamina, o quatrefólico.
O que é que observou? Que em meia hora a absorção dele é maior, né? A concentração no plasma é maior do que metilfolato, do que o ácido fólico. E à medida que vai passando o tempo, eles se aproximam, de maneira que, ao final de 8 horas, aqui o metilfolato é superior. E o 4-fólico ele fica numa posição semelhante ao ácido fólico. Na primeira meia hora, beleza. Na segunda hora, né? Na verdade, aqui é na primeira hora, né? Na verdade, né? Na segunda hora, você já tem que ver que se assemelha. E em seguida, depois até diminui. E aí vamos analisar um pouquinho, né? De forma mais racional. E aí eu até falei sobre curva abaixo da curva ROC, por esse estudo, por esse gráfico, realmente esses quadrados vazios, que são o 4-fólico, ele tem uma maior área abaixo da curva ROC, o que indiretamente diria que teria uma melhor disponibilidade. Eu não vou falar especificamente sobre a área abaixo da curva ROC, é um negócio muito específico, eu nem vou dominar muito, não vou mentir, mas muitas vezes se avalia para ver justamente o melhor potencial, o melhor tratamento aí, a melhor tomada de decisão. Muitas vezes, quanto maior a área da curva ROC, como se fosse toda essa área aqui, no caso do 4-fólico, e aqui no caso do metilfolato, e aqui no caso do ácido fólico. Mas veja, o estudo ele conclui que em ratos demonstrou uma biodisponibilidade melhor do 4-fólico, que é um novo sal de folato reduzido, quando comparado com outros folatos reduzidos, como o metilfolato cálcico, tá bom? E também do que o ácido fólico. Isso parece confirmar a hipótese da alta solubilidade em água do 4-fólico, que produz uma absorção também melhor no intestino. E esse resultado positivo observado em ratos, ele pode servir como como modelo para futuras investigações sobre o 4-fólico em estudos clínicos envolvendo voluntários. Aí, assim, né, depois eu nem tive a curiosidade de ver se por acaso tinha conflito de interesse esse trabalho. Eu posso até depois tentar dar uma olhadinha. Aparenta ter, né? Mas, de qualquer forma, isso aí é um fato. Até porque quando você tem a marca do produto, né, no trabalho, significa que muito provavelmente ele patrocinou o artigo. Mas está tudo bem, tem seu valor. Tem o seu valor e uma referência boa, importante. Agora, veja, mais uma vez, eu gosto até de ressaltar isso aqui. Vamos ver, lembra daquela referência que tem aqui atrás? Ó? Aqui, ó. Vou voltar para mostrar para vocês as duas referências. Agora eu estou mostrando a segunda referência, que ele dizia que era um estudo humano e outro em rato. Eu acho que houve um engano, porque isso aqui é uma revisão, que fala um pouquinho do trabalho de Miralha. Mas, assim, eu não vi outro estudo em humanos, não. Eu não vi outro estudo falando especificamente do 4-fólico, tá bom? Mas vamos lá. Aqui ele compara sobre biodisponibilidade e coloca o 4-fólico superior a metilfolato e o ácido fólico. Mas, assim, aquela história, né? Fica a pergunta, será que isso não é tendencioso? A gente tem que ter muita análise crítica nisso aí. E aí eu queria chamar a atenção, ó, disso aqui. Olha que gráfico bonito. Olha como a gente vê que o 4-fólico ele é bem mais robusto do que os outros. Mas veja, esse gráfico ele é igual a esse. E o que é que chama a atenção? Veja como é diferente, né? O que é que chama a atenção? Foi o que fizeram. Não dá para entender isso aqui, ó. Se a gente tem 8 horas, aqui é 1 hora, então aqui não seriam 4, seriam 2. E não faz sentido você separar esse longo intervalo 0, 0,8 e 1. É como se 0,5 fosse 0,8. Isso não é ser detalhista demais, tá bom, pessoal? Do fundo do coração. Nem eu me acho expert em bioestatística, não. Agora sim, não dá para, com todo carinho, não dá para aceitar um gráfico desse. Tá muito na cara que isso aqui está sendo uma forma de induzir a gente para observar um efeito maior do 4-fólico, entendeu? Então, ó,
Vou mostrar de novo para vocês. E assim, eu estou falando quatrefólico não exatamente de marca, não estou falando de produto, etc e tal, mas é só porque aqui no estudo ele fala do quatrefólico, tá bom? E aí, ó, não dá. 1 hora tem esse pico e aqui, ó, 2, ó, 4. Como é que pode? Esse intervalo de horas, eles estão praticamente balizados. E aqui, ó, daqui aqui é 0,8, daqui aqui é 0,2, daqui aqui é 1, daqui aqui são 2, e daqui para cá são 4, e bota o mesmo intervalo. Tá errado. Tá errado. Quando você vê um negócio desse, você já fica, ih, rapaz, estão querendo me induzir a um erro. Aí você já fica literalmente preocupado com a seriedade disso aqui. Mas vamos lá. E aqui, ó, mais um, ó, outro gráfico errado. Por quê? Você olha aqui que o quatrefólico ele é superior ao metafolim, que é o metafolato cálcico, né? Você vê aqui que é quase que o dobro do que melhor. Mas onde é que está errado mais uma vez a metodologia? Colocou aqui em 80 nanomol por litro. E é para começar um gráfico normalmente do zero. E ele sabe disso, tanto que é que não botou aqui, não colocou o eixo da ordenada e abscissa. Então, isso aqui é matemática pura, é básico. Mas por que fez isso? Para induzir que realmente você veja como se essa droga fosse muito superior mesmo. E não é, a diferença entre eles é essa, o próprio estudo viu. Aí ele separou aqui, cortou aqui, e aí quando você corta só essas duas áreas aqui, você vai ter essa área aqui. Entendeu? Aí desculpa, mas muito manipulado. Eu não quero ficar também falando muito sobre isso, porque parece como se eu estivesse contra. Eu não estou contra nada, nem contra o ácido fólico, nem contra o metilfolato, muito menos ressaltando contra o quatrefólico. Agora, essa forma de mostrar essa metodologia aí é que eu não concordo, tá bom? Isso com muito carinho e respeito, tá? Não estou batendo de frente, não estou falando de laboratório específico, não fiz nem questão de entrar no site e detonar, não é esse o objetivo. O objetivo realmente é trazer todo mundo à consciência de que isso é um erro crasso. Isso não dá para aceitar, tá bom? Mas vamos lá. Estudos em humanos mostram que a hipometilação do DNA, as quebras cromossômicas e a formação de micronúcleos são minimizados quando a concentração de folato nas células vermelhas é maior do que 700 nanomol por litro. E a formação de micronúcleos é minimizada quando a concentração plasmática de B12 é maior do que 300 picomol por litro e a homocisteína 7,5 micromol por litro. Essas concentrações são atingidas quando os níveis de ingestão diário de ácido fólico, metilfolato, quatrefólico, de 200 a 400 microgramas por dia. Na verdade, os estudos sempre foram com o ácido fólico. Mas, enfim, então, por isso que para você avaliar a metilação, avaliar o ácido fólico, preferencialmente eritrocitário, pode ser interessante, mas é caro. Avaliar a B12, sim, os planos de saúde, inclusive, cobrem, vale a pena. E aí você vai ter um valor ideal, acima de 300. Eu ousaria dizer que eu colocaria um tecido superior, mas isso não é uma opinião baseada em tanta evidência científica. E a homocisteína inferior a 7,5 micromol por litro, aí é o ideal. Agora vamos para os estudos. Primeiro que, sabe quantos estudos você tem no PubMed? Só aquele, quatrefólico. Só aquele, certo? Só aquele. Quando você coloca ácido fólico, você tem somente 49.732 estudos. Então, evidência científica, você vai ter muito mais do ácido fólico. Isso é fato. Metilfolato, 156 estudos. Mas espera aí, Glaucio. Você é obstetra. Então, você tem que estudar esses nutrientes associados à gravidez. Então, vamos lá. Ácido fólico na gravidez, 6.942 trabalhos. Metilfolato, 14. E a preocupação do folato não metabolizado? 63 artigos. Na gravidez, 20. Aí, assim, existe a preocupação? Existe. Eu vou me preocupar, assim, de uma maneira tão contundente para algo que, inclusive, eu já revisei e ainda não encontrei nada específico tão grave em relação à gravidez? Na hora que tiver um artigo importante falando desse problema do ácido fólico não metabolizado na gravidez, podem mandar para mim. Eu já cansei de
de pedir isso para vocês, desde a época que diziam que o ácido fólico causava autismo, né? E aí eu vou até ressaltar isso. Houve uma propagação nas mídias sociais de que o ácido fólico causava autismo. Isso foi muito irresponsável, né? Começa por uma pessoa conhecida, né? Vai divulgando o estudo sem responsabilidade, sem até ter lido o estudo. O estudo nem foi publicado naquela época, não tinha sido publicado na íntegra, e todo mundo começou a espalhar que ácido fólico causava autismo. E foi quando eu realmente implementei minhas ações nas redes sociais para estudar o ácido fólico, o metabolismo do ácido fólico, etc. E aí, o que é que a gente constatou? Tem meta-análise, tem artigo publicado no JAMA, de que é exatamente o contrário. O ácido fólico protege contra o autismo. Ácido fólico, metilfolato, provavelmente o 4-fólico, se fizer algum estudo. A vitamina B9, ela realmente protege contra o autismo. Então, não adianta pegar algo complexo, atribuir a um micronutriente. E é exatamente o contrário, ou seja, pega uma coisa simples, transforma numa coisa complexa. Não, é simples. E uma coisa complexa você realmente pode tornar simples, como eu falei. Realmente, é fato de que a suplementação de ácido fólico, como também de polivitamínicos, ajuda na redução de diversos problemas na saúde perinatal e como também do próprio autismo, tá bom? Mas você não vai acabar com o autismo com a suplementação nutracêutica, porque é uma doença complexa, é uma síndrome complexa, é um transtorno complexo, e você precisa realmente ter uma abordagem transdisciplinar. Precisam que várias disciplinas discutam esse assunto entre si. Mas vamos lá. Estamos já terminando. Tem muita coisa boa aqui ainda. E aí, ó. Por que aquela preocupação daquela figura? Porque vários estudos colocam como se o folato natural fosse o 5-metilfolato. E aí, veja mesmo aqui, ó. Um site de respostas em relação à nutrição funcional que coloca ó, certinho, ácido fólico reduzido pela dihidrofolato redutase em dihidrofolato, reduzido em tetrahidrofolato, reduzido em 5,10-metileno tetrahidrofolato, que depois reduzido pela MTHFR em 5-metilfolato, que é a forma ativa que dá o radical metil. Tudo isso está certo. Tudo isso está certo. O outro vai ser importante para a síndrome de ácido nucleico. E aí, onde é que está o problema? O problema está aqui, ó. Folato versus ácido fólico. Aí aqui, ó. Ácido fólico, forma sintética, tudo certo. E aqui, ó, 5-metilfolato. Existe naturalmente na comida ou pode ser tomado em suplemento, como se realmente o metilfolato fosse natural. Não é. Não é. Metilfolato é sintético. É formativo, mas é sintético. Mais uma vez, ressaltando o estudo aqui, essa é a forma correta. O metilfolato suplementado, ele entra, mas não faz parte dos folatos alimentares. Tá bom? A não ser que, logicamente, né? Indiretamente, ele sendo metabolizado, ele vai entrar. Mas é um produto do metabolismo, não é que ele seja natural. E eu gosto muito desse gráfico. Ele é muito complexo, mas ele faz nos entender melhor o que é a metilação do DNA e o ciclo completo do ácido fólico. Esse ácido fólico que entra na forma de tetrahidrofolato e que se transforma em metil tetrahidrofolato indiretamente depois de outras passagens, tá certo? E que vai metilar a homocisteína transformando em metionina e depois vai se transformar em S-adenosilmetionina para ter as reações de metilação importantes para a síntese de DNA, RNA, proteína, lipídios, gametas, multiplicação. Na verdade, multiplicação celular a gente vai ter também para o lado de cá. Então, mas vai ser importante também aqui. Essa adenosilmetionina depois se transforma em adenosil-homocisteína, que depois transforma em homocisteína. Se isso aqui tiver elevado, aumenta o risco de trombose, AVC, problemas também na gravidez. Mas se você também tem um metabolismo adequado, a importância de estudar a cistationa beta-sintetase, ela vai se transformar em cistationa, depois você vai se transformar em cisteína, que é o ciclo da transsulfuração, para depois poder uma parte dela ser também transformada em amônia, e a outra parte de cisteína vai se transformar em taurina ou até em glutationa, tá certo? Aí, esse metabolismo também sofre influência do cortisol, que também vai agir aqui
nessa metabolização da angiotensina, por isso que tem alguns polimorfismos. Eu estou atendendo a paciente com o polimorfismo da enzima conversora de angiotensina, né, que ela tem esse problema aqui e tem a ver também com a metilação do DNA. Por outro lado, todo mundo esquece literalmente esse outro lado do metabolismo, de que o ácido fólico, na forma de tetrahidrofolato, na verdade conhecido como tetrabiopterina, ela é importante para a conversão de tirosina em dopamina, de triptófano em serotonina, que são importantes neurotransmissores, ou seja, cuidar da saúde mental, tanto vai melhorar com a suplementação de ácido fólico, seja na forma do próprio ácido fólico, seja na forma do metilfolato, seja na forma do 4-fólico, e aí essas duas formas vão ter algumas vantagens metabólicas, porque realmente vão ultrapassar alguns caminhos que não precisam de algumas enzimas, tá certo? E aí vai ser importante também esse metabolismo na produção de neurotransmissores, como também está relacionado direto com o ciclo de Krebs e o metabolismo do óxido nítrico. Esse mesmo óxido nítrico que pela ação da arginina e óxido nítrico sintetase, mais uma vez, tetrabiopterina vai ser importante para a produção do óxido nítrico, que é vasodilatador e vai diminuir risco de pré-eclâmpsia, de desfechos perinatais adversos. Entender que todo esse metabolismo vai depender de diversos polimorfismos genéticos, não apenas do tão conhecido metabolismo do MTHFR, a metileno tetrahidrofolato redutase, como também da metionina sintetase, do MTRR, do metabolismo da vitamina D, da cistationa beta-sintetase, da monoaminoxidase, de todas essas enzimas, e que a intoxicação, a contaminação por chumbo, por alumínio, por mercúrio, também pode inibir alguma dessas enzimas. Então, para terminar, vocês viram que realmente eu achava isso muito complexo. Hoje, eu não acho tanto. Eu só acho que a gente tem que entender o metabolismo como um todo e não colocar a responsabilidade em um único nutriente. Até porque, eu vou voltar aí à tela, isso é importante a gente dizer, esse metabolismo ele não depende só do ácido fólico, depende da vitamina D, depende da vitamina B12, depende do ferro na produção até do óxido nítrico, tá certo? Depende dos níveis de cortisol. Então, você vai ter todo um sistema integrado. Quando você procura melhorar a saúde da mulher como um todo, você vai ter uma metilação também mais adequada. Então, é cuidar literalmente da mulher como um todo, corpo, espírito, parte mental. Então, é fundamental a gente raciocinar desta maneira, tá bom? Vamos voltar que está já terminando. Então, resumindo, aí é o que eu penso. Vitamina B9 é um dos nutracêuticos mais importantes na saúde materno-infantil, cuja suplementação foi responsável pela considerável redução de defeitos congênitos, particularmente defeitos abertos do tubo neural e, consequentemente, da mortalidade infantil. Quem detona a vitamina B9 e ácido fólico literalmente faz um desserviço à população. A vitamina B9 natural é o tetrahidrofolato, também conhecido como tetrabiopterina, de acordo com meu mentor, eu sou aluno do professor Henri Okigami. O metilfolato é a forma, o mentor na bioquímica, né, e na fisiologia e na farmacologia. O metilfolato é a forma mais biodisponível, ligado ao cálcio e à glicosamina, que apresentam melhores disponibilidades, tá bom? A dose no período periconcepcional, aqui está um pouquinho um errinho, né? Periconcepcional varia entre 400 e 4.000 microgramas, ou seja, 0,4 a 4 miligramas. O ácido fólico tem muito mais evidências científicas e melhor relação custo-benefício, isso é um fato. Eu não estou recebendo absolutamente nada por escrever isso e falar isso para vocês. Existem evidências científicas sobre o metilfolato, ainda que em menor número, existem. Faço questão de dizer que é uma forma muito interessante do ponto de vista de metabolismo. E existe a preocupação com o ácido fólico não metabolizado, mas no período de gestação ainda é muito pouco essa evidência científica, mas também existe essa preocupação na gestação. E não há, finalmente, não há evidência científica robusta de que qualquer forma de vitamina B9 cause autismo. Pelo contrário, há evidências científicas, e essas sim, robustas, de que diminui o risco de autismo durante a suplementação na gravidez. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse metabolismo, muitas vezes, ele é complexo, eu gosto muito,
Marquem quem vocês acharem que pode se beneficiar com essa informação. Mais uma vez, eu fiz questão, na medida do possível, de literalmente, não expor algumas situações que eu poderia até expor, tipo, ó, esse laboratório aqui, que tem esse gráfico e etc e tal, e eu não concordo e tá. Não, você veja que em nenhum momento até não falei de laboratório. Pelo contrário, respeito tanto as farmácias de manipulação, como também a indústria farmacêutica. Mas o que eu respeito muito mais é a nossa população, é a relação entre o médico e seu cliente e os avanços, né? Nós, como profissionais de saúde, precisamos avançar nessas discussões, e eu vi nas redes sociais uma forma interessante de expor essas informações. Gostou? Compartilhe. Não gostou? Pode até colocar aí o sinalzinho do não gostei. Mas sabe o que seria mais interessante? Estuda sobre o assunto, e grava um vídeo também, coloca as evidências científicas, é assim que a gente vai crescer. A gente não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa baixar um nível se a gente estiver discordando cientificamente. A melhor forma de a gente discordar cientificamente é ir ou para um debate científico, né, algum congresso, algum evento, alguma palestra, inclusive estou à disposição para isso, como também uma outra forma que você pode fazer é discordou, então grave sobre o que você quiser, coloque suas evidências científicas e continue fazendo a diferença na vida das pessoas, tá bom? Um abraço, fique com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.